inúmeras funções. E uma delas é regular o calor corporal. Tá? Para o Ayurveda, ele é primariamente um órgão Pitta, né? Que está relacionado não só ao fogo, como à purificação do sangue. E ele metaboliza também os nossos hormônios. Então, o fígado é como se ele fizesse no nosso corpo uma... Sabe o que aquelas usinas de reciclagem de lixo fazem? Que é ficar separando as coisas. Nosso fígado separa as coisas. E tudo, né? Tudo que a gente absorve, não só pelo sistema digestivo, mas o que a gente absorve pela pele, a luz que a gente absorve pelos nossos olhos, que ela entra no nosso corpo como um elemento fogo, e as impressões que a gente absorve do mundo pela nossa mente, né, elas também passam por essa digestão sutil que é regida pelo fígado. Então, para o Ayurveda, o fígado participa, né, do segundo nível da nossa digestão. O nosso sistema digestivo, ele é um sistema principal na função do Ayurveda. E o fígado faz uma função no sistema digestivo de suporte. Ele está ligado ao metabolismo de gordura e de açúcar, né? Ele está ligado a filtrar o nosso sangue e ele está ligado a separar os 5 elementos depois que a gente absorve qualquer substância. Então, tudo passa pelo nosso fígado. E aí a gente tem que ter atenção não só na nossa alimentação, né, mas com a qualidade e quantidade de informação que a gente coloca no nosso sistema. Então, muitas vezes, a gente está na busca de se nutrir, trazendo várias coisas nutritivas na forma de suplemento, né? A gente toma gengibre, a gente toma própolis, a gente toma um óleo essencial que eu vi em algum lugar que é bom para alguma coisa, eu tomo alguma coisa que é boa para o sistema imunológico, aí se descobrem, né, ervas, plantas, substâncias que elas fortalecem determinados sistemas, e a gente vai só colocando coisas, a gente vai somando, né? A gente quer um resultado de saúde, então a gente vai lá colocando aqueles bloquinhos, né, de coisas que vão nos nutrir, que vão aumentar a nossa imunidade. O que que acontece? Nessa ânsia de somar, de colocar coisas e de fortalecer os nossos sistemas, a gente às vezes esquece que tudo isso precisa ser digerido e metabolizado. Então é igual um carrinho de supermercado. Se eu entrar no supermercado com fome, eu vou querer tudo que é gostoso. Isso eu quero, aquilo eu também quero, aquilo eu também quero, nossa, isso aqui é bem legal, eu também quero. E esse carrinho vai ficando cheio. Então, o fígado é quem carrega todas essas substâncias. E aí, em alguns momentos, ele vai ficando sobrecarregado. Eu posso pegar o meu carrinho de supermercado e decidir que eu vou ser saudável. Então, eu não vou mais passar naquela prateleira das bolachas, pulei a geladeira, saí dos laticínios, não como mais manteiga, eu vou só lá nas frutas e nas verduras. E aí eu vou pegar todas que são boas e nutritivas para o meu corpo. Não tem uma fruta e uma verdura que não seja boa e nutritiva para o corpo, né? Então eu vou encher o meu carrinho, porque eu quero todas, porque eu quero todos os seus benefícios. E aí, de qualquer forma, esse meu carrinho vai estar pesado. Então, isso é uma fala especialmente para vocês que estão buscando uma mudança. A gente precisa colocar as coisas devagar, a gente precisa colocar as coisas uma de cada vez, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Quando a gente coloca tudo junto ao mesmo tempo, quem sofre, quem fica sobrecarregado, é o nosso fígado. Tá? Então, a importância da gente olhar para esse órgão e para tudo que ele faz por nós é também descarregar. Tá? O primeiro passo para desintoxicar o fígado é a gente retirar o excesso de informação. Então, a gente falou no final do ciclo passado das misturas de alimentos.
o quanto reduzir a complexidade e principalmente observar combinações que não favorecem a digestão, né, como as frutas ácidas junto com os outros alimentos, em geral as frutas junto com a refeição, uma grande parte das frutas junto com o leite, embora em algumas condições a gente possa se nutrir de frutas doces com leite, mas a gente deve tomar bastante cuidado, precisa um acne muito forte para se nutrir disso. As misturas entre proteínas animais, então carne com leite não, carne com queijo não, carne com ovos não, né? Carnes misturadas entre si, a gente às vezes pensa, não, acho que eu não faço isso. Só que daí na cozinha a gente vai lá e frita, refoga o bacon para dar sabor a uma outra carne que não é, né, da mesma origem que o bacon. Então, se eu misturo, né, as carnes entre elas, fica complicado. Todo mundo reclama das festinhas de aniversário, né? Mas a gente vai e eu amo salgadinho, gente, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Mas eu não preciso pegar a coxinha e o pastelzinho, entende? Porque as carnes ali são diferentes. Então, eu já vou ter que processar tudo aquilo. Se eu escolher um tipo e comer aquele, já vai ser uma grande, né? Uma grande diferença. Então, aquele peso que a gente sente é porque a gente come, vou ser bem tradicional agora, né? Bolinha de queijo, pastelzinho e coxinha numa mesma refeição, e a gente sente. E aí a comidinha de festa, ela leva a culpa, né? Mas na verdade uma boa parte dessa carga está na mistura, tá? Então, simplicidade, né? Principalmente no dia a dia, tá? Principalmente nas refeições que a gente faz ali cotidianamente. Então, preciso, né, das proteínas, mas não preciso misturá-las. Para quem é vegano ou para quem já está vegetariano caminhando para tirar, fica um pouquinho mais fácil. Mas eu tenho visto, né, que para quem tira a carne, um grande inimigo tem sido o queijo. Então, às vezes, a gente também, no fazer essa transição, no diminuir, no comer menos carne, a gente precisa aprender a se nutrir de outras proteínas e não substituir a carne pelo queijo, porque aí fica muito pesado. Tá? Então, a gente não pode desequilibrar esse processo. A gente precisa ir gradativamente acostumando o nosso corpo, porque a gente precisa acostumar o nosso corpo, a gente precisa fortalecer o nosso acne, o nosso sistema digestivo, para digerir as proteínas vegetais. E aí, eu não tenho tanta dificuldade com as misturas. Né? Aí posso ir lá para o feijão, para a lentilha, para um grão de bico, posso ir para sementes, posso ir permitindo, né, que isso me nutra, que isso me sacie, tá? Mesmo para quem já fez as trocas, né, mesmo para quem já é vegetariano, a simplicidade ainda é importante. Eu vejo muitas receitas, né, que circulam por aí com um monte de ingredientes saudáveis. Só que muitas vezes todos eles juntos e misturados. Então, se eu vou fazer um bolinho, né, de lentilha, eu posso substituir os ovos por uma linhaça, colocar um pouquinho de trigo, trocar o trigo por uma outra farinha, colocar minha lentilha e uns temperinhos. Né? É um exemplo. Agora, muitas vezes a gente pega uma receita de um hambúrguerzinho que ele vai alinhar a chia, a semente de não sei quem, mais não sei o que lá, sabe? Eu perco as contas, porque tem mais que 5 ingredientes. Eu não preciso de tanta coisa para fazer isso, sabe? É aí que eu quero chamar a atenção. Mas todas essas coisas são maravilhosas, elas são igualmente maravilhosas. Mas eu posso comer algumas no almoço, outras no meu lanchinho da tarde. Né? Então, se eu escolhi uma farinha para fazer o meu hambúrguerzinho, a minha almôndegazinha, para fazer minha misturinha lá do almoço, eu vou escolher uma outra farinha diferente para comer à tarde. Assim, no meu dia, eu comi 2 farinhas. Quando eu faço uma massa que vai 3, 4 tipos de farinha junto, 3, 4 tipos de semente, o meu corpo tem que lidar com tudo isso para fazer a quebra, para fazer a digestão. E aí eu volto no nosso assunto principal, né? A estrela de hoje, que é o meu fígado.
meu fígado tem que dar conta de tudo isso. Então, muitas vezes, né, ele está sobrecarregado de coisas saudáveis também. Como é que a gente percebe, né, essa sobrecarga? O lugar que eu mais enxergo no meu fígado, e eu olho todos os dias de manhã cedo, aquele olhada no espelho, é aqui, ó, nestas olheiras, tá? E a gente estava falando de frio, as olheiras, as minhas, agora se intensificaram bastante com o frio, mas tem uma diferença. Tem uma olheira que ela é mais dos rins. Agora que a gente mexeu no metabolismo de água, eu sinto que é mais os rins. E tem uma olheira que é mais do fígado. Então, eu não sei se eu vou conseguir definir para vocês completamente isso. Mas se vocês se olharem no espelho todos os dias, vocês vão ganhando essa certeza, tá? Quando eu me sinto por inteiro aqui mais abatida, né, eu associo mais ao fígado. E aqui, mais no cantinho, um pouquinho mais para os rins. Vocês precisam olhar e sentir ali, tá? Mas essa região fala dessas duas coisas, tanto do metabolismo de água quanto do metabolismo do nosso fígado. E aí a gente precisa, entre outras coisas, deixar o sistema digestivo descansar. Então, a primeira receita, né, que eu tenho para vocês hoje, para a gente aliviar a carga e a pressão que pode estar sobre o nosso fígado, é a gente fazer um dia de caldo. Tá? Então, um dia de uma canjinha vegana, então pode ser um caldinho que eu coloque ali uma raiz, pode ser um inhame, pode ser uma batatinha, pode ser uma batata salsa. Eu escolho uma raiz, tá? Coloco ela ali na minha canjinha. Coloco um cereal. Eu, Aline, gosto muito do arroz, mas posso trocar por uma farinha de milho, posso trocar por um milho fresco, posso trocar por uma quinoa, né? Escolho um cereal. Então, tem uma raiz, um cereal, e aí ralo um pouquinho de gengibre, é bem pouquinho, porque eu quero realmente tirar essa carga, mas eu preciso digerir essa sopinha. Então, essa medida do gengibre é assim, né? Tô lá no filme arrumando o cofre, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Se eu passar muito, me perdi. Preciso voltar. Tem que ser o gengibre suficiente para que eu consiga digerir, porque tanto a raiz quanto o cereal, por serem nutritivos, eles são mais fortes, né? Então tem que ser suficiente para que eu consiga digerir isso, mas não demais, para eu não aquecer demais o meu corpo. Bastante água, né? E aí mais um ingrediente. Então você pode escolher ali daquilo que você habitualmente come, de legumes, de vegetais, né? O que tem ali no seu dia a dia, na sua casa, ou coloca uma vagem, ou coloca uma cenoura, ou coloca alguma outra coisa. A cenoura é uma raiz também, mas ela não tem aquela consistência das batatas, né? Então, às vezes um pedacinho de beterraba. Vamos olhar aquilo que a gente, pode ser uma abóbora, né? Mas escolhe mais um. Então, eu fico com duas coisas e o cereal. Né? Eu tenho uma sopinha de 3 ingredientes. E aí eu vou colocar eles grandinhos, em quadradinhos, e não vou fazê-la cremosa. Então, a única coisa que vai desmanchar um pouquinho mais no caldo é esse arroz. Nesse caso, é bem legal que seja o arroz integral, porque eu preciso de um pouco mais de nutriente nesse caldo. Tá? Então, se eu ferver bem o arroz integral e esses 2 legumes em quadradinhos, a gente vai ter ali um caldo, tá? Um pouquinho de sal, né? Eu uso sal rosa. Quem não usa o sal rosa, procura um sal de boa qualidade, que tenha uma variedade grande de minerais, ou pelo menos buscar no supermercado o sal light, que tem 50% de potássio. Tá? Então, se eu não tiver um sal marinho, um sal do Himalaia, um sal de outra qualidade, esse sal que é vendido no mercado, supermercado mesmo, como sal light, ele tem potássio. E daí ele já equilibra um pouco essa porção de sódio, que não pode ser muito grande. E aí, assim, um fiozinho de azeite, um pouquinho de ghee, ok. Mas bem pouquinho,
porque a gordura ela é pesada para o nosso fígado. Tá? Então vai ficar dali, digamos que eu pegue um panelão, né? Vai ficar dali uns 3 litros de caldo. Tá? E eu vou acordar de manhã tomando esse caldo quentinho numa caneca. Então eu escolho um sábado, um domingo ou um dia que eu estou tranquila de atividades, porque para reduzir e recolher a alimentação, eu preciso também estar num estado mais tranquilo. E aí eu vou começar a tomar a canequinha de caldo. A cada 1 ou 2 horas, eu vou tomar 1 ou 2 canecas de caldo quentinho. Tá? Então eu vou deixar que esse líquido vá me nutrindo suavemente e que ele vá tendo é como se eu estivesse lavando o sistema digestivo por dentro, né? Ele tendo essa propriedade líquida, ele vai amolecendo as coisas. Então, quando a gente tem uma panela, uma coisa que a gente quer, né, tirar as coisas sem esfregar, a gente deixa de molho, não é assim? É assim que a gente vai fazer com o nosso corpo. A gente vai colocar bastante desse caldinho quente para dentro. Então, a gente vai ali tomando caldinho, tomando caldinho. A atividade física é leve, né? Eu aproveito para ler, para descansar, para meditar. E fica ali. Vai tomando esse caldinho, vai tomando esse caldinho. A tua fome, aos pouquinhos, ela vai subindo. E num primeiro momento, essa fome que vem, ela é bem-vinda. Porque esse fogo que levanta, ele vai ajudar a digerir o que tiver de excesso no corpo. Né? E esse caldinho vai carreando esses excessos. Esse caldinho também vai atuar no nosso intestino. Né? Ele vai fazer um movimento de naquelas... a gente tem umas viscosidades, né? O intestino ele é todo... tô com a aqui. O intestino ele é todo assim, ó, pissadinho. Assim. Então, ele vai fazer com que dissolva bem suavemente tudo aquilo que está lá. E a gente vai ter uma limpeza completa do nosso corpo. Onde é que entra o fígado nessa história, né? Ele descansa. Porque para digerir esse líquido, ele não precisa fazer nada. Enquanto eu estou tomando esse caldinho, a força dessa raiz, né? Os nutrientes desse arroz, esse equilíbrio que a gente traz quando coloca o sal, ele está presente ali me dando energia, me dando sustentação. Tá? Claro que não é energia para eu subir uma montanha, para eu fazer uma maratona ou para eu dar uma corrida de 100 metros, né? Em poucos segundos. Tá? Mas esse caldinho vai te restaurando. O que é o principal? Nesse momento, né? Nesse momento, a minha ênfase é para que nesse dia o teu fígado descanse. Inclusive das emoções. Porque quando a gente tem um diazinho de acalmar, de não fazer muito esforço, de ficar ali numa boa, o coração também vai pacificando. Né? A gente vai tendo o tempo de elaborar as coisas que acontecem, a gente vai tendo tempo de escrever, desenhar, pintar. Né? E a emoção que mais pega no nosso fígado é a raiva, né? É a irritação. O estresse pega muito para o nosso fígado. Então, a gente precisa desse descanso também para a nossa mente. E aí, terminando o dia, vai chegar um momento que é diferente para cada uma de vocês, que vocês vão sentir muita fome. Tá? Eu já acompanhei várias pessoas. É engraçado e curioso assim, que para cada um é um momento diferente. Cada um tem o horário que mais sente fome no dia. Nosso corpo ele é bem divertido nesse sentido, né? Ele tem suas particularidades. Então vai ter aquele momento que você vai sentir, agora eu preciso comer. Para alguns pode ser perto do almoço, logo depois do almoço, para outros só mais no final da tarde. Na hora que você sentir que aquele caldo já foi suficiente, você vai comer o fundinho dessa panela. Então, antes de eu voltar a ter uma outra refeição, e se eu puder e conseguir que isso se estenda para o meu dia todo, que eu fique só com essa panelinha de sopa melhor, eu vou comer aquele fundinho da panela. E aí comer esse creminho, essa raizinha, esse arrozinho, vai me dar um aterramento, vai me dar uma tranquilidade muito grande, tá?
tanto os cereais quanto as raízes têm essa potência mais adocicada, assim, que nos dá aterramento, que nos dá tranquilidade. Então, essa seria uma das propostas, né? Para entre hoje e o nosso próximo encontro, a gente está escolhendo um dia para fazer isso. Um dia de descanso, só tomando esse caldinho e se observando. Lembrar, então, que aqui a gente vai caminhando a teoria junto com a prática, né? E aí vamos olhar para o que mais o nosso fígado governa no nosso corpo e quais são os sinais também. Eu já falei no início que eu observo aqui embaixo as olheiras, né? E os sinais que o fígado está intoxicado. Outra coisa que aparece muito são os problemas de pele. Então, quando a gente tem pequenas erupções de pele, quando a gente tem essas dermatites, né, atópicas, essas coisas que aparecem, às vezes espinhas em regiões diferentes do corpo, ou aquela coisinha que eu coço um pouquinho e já fico inflamada, né, essa condição mais inflamatória do corpo, ela também diz respeito a esse fígado estar com alguns excessos, tá? Quando a gente toma algumas medidas para desintoxicar, muitas vezes isso pode piorar. Então, quando a gente trabalha com o limão, que é uma das desintoxicações mais famosas do fígado, né? Isso piora muito rápido, tá? Eu prefiro a suavidade. Então, na suavidade, a gente vai buscar fazer um período que pode ser de 7 a 14 dias de chás amargos para o fígado. Quando a gente vai olhar na fitoterapia, né, as propriedades que a gente vai procurar para esses chás são os coleréticos e os colagogos, são os que trabalham com o nosso fígado. Tá? Em geral, as ervas amargas que a gente conhece, né, tradicionalmente para fortalecer o fígado. As pessoas me falam muito do boldo. O boldo ele é muito utilizado, ele tem muito essa lembrança das nossas avós, né? E eu gosto mais do boldo após a refeição, tá? E a proposta que eu vou fazer para vocês para a gente fazer nesses próximos, que vai dar quase 15 dias, né, até a gente ter o nosso próximo encontro, é que vocês busquem uma dessas ervas e tomem de 2 a 3 xícaras por dia. Então, o melhor horário para fazer isso é o período da manhã, tá? Primeira xícara de chá em jejum, a segunda no meio da manhã, ali perto das 9, 10, até 11 horas da manhã, e a terceira ou antes do almoço ou logo depois do almoço. Por que eu dou duas opções, né? Porque dependendo do horário que vocês acordam, para alguns a manhã pode ser muito curta, né? Para outros a manhã é mais comprida. Então, quem acorda bem cedo e tem um intervalo maior até o almoço, pode tomar as 3 xícaras de manhã. Primeiro em jejum e as outras 2 ao longo da manhã. Quem acorda um pouco mais tarde vai tomar a primeira em jejum, uma ainda de manhã e a outra para o início da tarde. Eu gosto muito de dente de leão, é um dos amargos que eu acho que desintoxica bem o fígado, e aqui na região onde eu tô ele é mato, cresce nas calçadas, né? Então também para quem está em outras regiões pode ter alguma coisa mais próxima de você, né? Ou que às vezes mais conhecida na sua família. Espinheira santa é muito conhecida, né? Pelas suas propriedades para o fígado. Quem é mais cafa, quem tem bastante líquido, quem sente que tem tendência a inchar e ter edema, pode usar o quebra-pedra. O quebra-pedra ele é bom ao mesmo tempo para o fígado e para o sistema urinário, tá? Então, quem também está com questões relacionadas ao metabolismo de água, vai preferir o quebra-pedra. Para quem o quebra-pedra não é bom? Para quem já está com um aspecto de secura, tá? Então, para quem tem uma porção maior de vata e está um pouco mais seco, não vai preferir o quebra-pedra porque ele também é diurético.
Para quem um diurético é benéfico, pode juntar as duas coisas. Eu posso trabalhar o sistema, né, de água, que é rins e bexiga, junto com o fígado. Então, aí o quebra-pedra para essas pessoas é perfeito, tá? E vamos sentindo cada um o que conhece, o que tem, né, dentro da sua cultura, tá? Essas são algumas sugestões, não quer dizer que tenha que ser essas ervas, né? A alcachofra também é bem conhecida por suas propriedades para o fígado, só que ela é um amargo bem intenso. Então, para escolher a alcachofra, eu tenho que ter uma grande tolerância para amargos, tá? Quem não tolera bem os amargos, tem características mais vata, especialmente muita leveza e a mente muito agitada. Então, se a minha mente está muito acelerada, eu preciso de alguma coisa um pouco menos amarga. Aí fiquem com essas outras opções que eu dei ali, o dente de leão, a espinheira santa, né? Pode ser o boldo, quem gosta do boldo. A gente falou também do quebra-pedra. Estou tentando lembrar aqui se tem mais algum. A carqueja. A carqueja também é um amargo bem intenso. Quanto mais intenso, mais específico, tá? A carqueja, ela solta um pouco o intestino. Então, quem tem o intestino mais preso e quem está tendendo mais a excesso de peso nesse momento, pode usar carqueja. Quem emagrece com muita facilidade, ou tem o intestino muito solto, não deve fazê-lo. Tá? E aí, dentro dessas orientações, vocês vão observar e escolher um. Ou algum que faça sentido para vocês, em termos de amargo, de detox do fígado, e que a família de vocês use, que vocês digam, não, esse aqui é o chazinho da minha avó, então é esse que eu vou usar. Tá? Escolho um, faço 3 xícaras por dia. Se eu fizer só 2, tudo bem, mas não menos que 2, durante esses 14 dias, nesse período da manhã do início do dia. Tá? E aí, reduzindo o que eu falei no começo, né? Reduzindo a informação, reduzindo as misturas de alimento, reduzindo as gorduras, reduzindo assim fritura, a alimentação para o mais simples, para que eu possa estimular essa desintoxicação do fígado, eu tenho que parar de colocar do outro lado, né? Tudo aquilo que causa excesso, tá? Então, vamos trazendo a alimentação para o mais simples, vamos procurando ficar ali naquele pratinho, né? Feijão, arroz, bastante legumes. Isso é engraçado isso que nunca falha, né? Eu ter um cereal, eu ter uma leguminosa e eu ter legumes, verduras e vegetais variados. Tá? Na alimentação, os vegetais verde escuro, que eles fortalecem bastante esse sistema também. Então, como tá frio, vamos ficar nos refogadinhos, né? Couve, espinafre, tudo aquilo que eu posso preparar quentinho. Né? Folhinha de mostarda, que é mais amarga. Tudo aquilo que eu posso fazer quentinho, bem cozidinho, abafadinho no vapor, pouquinha gordura nesse período. Se vocês conseguirem nada de bebida alcoólica nesse período, melhor. Né? Se vocês tomarem uma taça de vinho, alguma coisa assim, acontece. Mas vamos pensar que o fígado ele metaboliza também o álcool, né? Então, se a gente vai tirar 2 semanas aí para dar um carinho para esse órgão tão importante, vamos cuidar disso. Né? O que a gente puder reduzir de excesso de cosmético, perfume, maquiagem, o excesso de químicos no corpo, é bem legal reduzir. E aí lembrar que o excesso de outros chás e de óleos essenciais, ele também acontece. Tá? Então, quando a gente fala do fígado, eu preciso reduzir também os naturais, eu preciso reduzir também os fitoterápicos, né? Eu preciso tirar coisas assim como alho, própolis. Eu preciso diminuir essa informação. Todas aquelas cápsulas que a gente toma, né, para isso ou para aquilo, que não foram recomendadas dentro de um tratamento, que eu não consultei um médico, um terapeuta. Se eu não estou em tratamento, se eu comprei isso porque eu senti que era saudável,
ou porque eu senti que em algum momento o meu corpo precisava, a minha proposta para vocês é que nestas semanas vocês tirem. E depois a gente vai colocar de novo, tá? Mas a gente vai trazê-las de novo num outro contexto. A gente vai retirar tudo, deixar esse corpo se fortalecer, deixar esse fígado se fortalecer, porque é ele que vai fazer a desintoxicação do nosso corpo. E depois a gente vai passar no próximo encontro para uma dietinha que acho que algumas pessoas aqui até já fizeram comigo, de fortalecer o Agni. Tá? Então, as nossas etapas são essas. Primeiro, a gente tira toda a informação, deixa esse fígado descansar, porque depois ele vai trabalhar bem forte na desintoxicação, e essa desintoxicação vai aumentar a nossa capacidade de digerir e processar. Então, quando a gente tiver com a máquina bem ajustada, quando a gente tiver com toda a energia para digerir e absorver nutrientes, a gente vai voltar essas cápsulas. Aí a gente vai voltar os óleos essenciais, daí a gente vai voltar as nossas plantas, né? E as nossas ervinhas e tudo que a gente quer colocar, tá? Então, a proposta deste mês é que a gente abra um parêntese e faça um período, né, de tranquilidade para o nosso organismo. Tá? E aí a gente começa, então, o nosso período de desintoxicação, cuidando desse fígado e trazendo já para a vida essa suavidade. Momento de sermos suaves. E vamos pensar um pouquinho nas nossas emoções também, né? Eu falei que o fígado, ele processa principalmente a nossa raiva, tá? Quando eu falo das emoções. Uma das grandes dificuldades que nós temos com a raiva é não expressar. Então, muitas vezes, até por medo de expressar inadequadamente, porque eu não quero machucar o outro, a gente guarda, a gente segura, a gente retém as coisas. A gente precisa expressar raiva corporalmente, a gente precisa deixar o nosso corpo soltar essa raiva, sem que necessariamente eu tenha que direcioná-la para outra pessoa. Então, vamos separar as situações assim. Me aconteceu alguma coisa, alguém fez alguma coisa, tendo ou não intenção, não importa, porque isso pertence ao outro, não me pertence, mas aqui me machucou. E quando me machucou aqui, eu senti essa raiva. A emoção, ela é uma coisa que primeiro a gente sente. A emoção vem primeiro, ela não vem elaborada, ela é natural, ela é visceral. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir e acolher essa emoção em nós. Porque é o nosso lado bicho que se manifesta. E a raiva, muitas vezes, ela se manifesta para nossa proteção. Então, em primeiro lugar, eu preciso deixar que isso venha acolher e entender que essa reação é natural. A gente precisa sair do pensamento que ter emoção, que ter sentimento é ruim. Porque se a gente não tivesse isso, nós seríamos todos pedras. O que é ruim é eu pegar essa bola de emoção que subiu aqui e jogar ela para o outro. Então, é aqui que eu tenho que encontrar um lugar para expressar isso para uma outra direção que não seja a outra pessoa. Tá? Nesse segundo momento, eu venho para o meu mental e eu elaboro. Então, primeiro eu sinto, depois eu penso. Aí, no elaborar, eu tenho a oportunidade de compreender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, qual é a condição do outro, por que o outro tomou determinada atitude, ou às vezes nem é o outro, às vezes as coisas são como elas são, e a gente demora a aceitar e digerir. Então, eu posso e devo elaborar isso tudo. Tá? Mas no momento que as coisas vêm, eu preciso deixar que o meu corpo descarregue. Então, a minha sugestão é que a gente faça isso através da respiração. Tem um exercício bem simples, vocês podem até fazer juntinho agora que a gente respira juntas, e é bem gostoso. Quando eu solto o ar pela boca, eu estou dando uma vazão
muito maior para essa emoção. Então, eu vou puxar o ar pelas narinas, preencher completamente o meu corpo e assoprar. Criança faz isso bem legal. Experimentem mais 2 vezes. Puxa bem grande. Sopra com força. De novo. Já perdoei umas 3 gerações minhas. Como é que vocês estão? É gostoso, não é? A gente se diverte. Pronto. Né? É bonito ver que a criança, naturalmente o corpo da criança sabe. Ela bufa e passou dali 2 minutos, está brincando. O adulto segura, né? Não posso ter raiva, raiva é feio, eu sou iluminado. Quero ser perfeita, e agora? Né? É o corpo, gente. É bem interessante, mas é o corpo que sente. Então, é o corpo que tem esse instinto de bicho, e quando eu libero do corpo, ficou bem mais fácil. Agora que eu liberei a emoção do corpo, a minha mente vai rapidinho processar, porque a gente tem a luz da consciência, a gente tem o discernimento, a gente tem o entendimento. É isso. Às vezes eu preciso gritar. Hoje de microfone aqui, acho que não vou conseguir fazer esse exercício de gritar com vocês, mas no yoga a gente faz esse exercício de gritar junto com uma postura que é o sopro Ra. A gente vai com os braços lá em cima e desce o corpo e faz e quando a gente grita, principalmente quando a gente grita juntas na sala de aula, de prática, é muito gostoso. Então, o gritinho vai ficar para cada uma conforme a gente está de companhia em casa, né? E a gente vai assustar os vizinhos em cima, embaixo, do lado. Mas às vezes um bom berro, ele tipo, sai, né? Super sai, tá? Então deixar sair do corpo. Essa região aqui, lá atrás, escápula, né? Bem lá no meio das costas, ela também está relacionada à raiva. Então, às vezes, esse movimento para soltar, ou se eu vou fazer alguma coisa com os braços, né? Todos os exercícios com os braços, quando eu tiro para cá, quando eu tiro para cá, tudo isso também solta, tá? Enfim, é bem rico o que a gente pode fazer para o corpo e vocês podem sentir também. Né? Onde é que essa emoção ficou presa? Onde é que ela está? E aí, com a respiração e a atenção, eu vou dissolvendo ela. Consciência é luz. Então, a gente coloca essa luz primeiro no corpo e depois a gente vai elaborar. Entre as maneiras de elaborar isso, uma das que eu mais gosto é fazer cartinhas. Principalmente quando a gente tem aquela poeira, né? Aquele ranço antigo, das questões de infância, das questões que ficaram lá atrás em N situações e às vezes de pessoas que a gente nem convive mais e não estão aqui para resolver. Ao longo da vida a gente vai se machucando e a gente vai carregando uma cesta pesada, a gente vai colecionando pedrinhas. Eu gosto muito das cartas. Em primeiro lugar, que a gente desabafa, porque eu preciso esvaziar, eu preciso dizer para essa pessoa tudo o que eu senti quando ela me machucou, né? Se eu senti raiva, por que eu senti raiva, qual foi o comportamento, o que eu não aprovei, às vezes não é pessoa, às vezes é situação, né? Às vezes eu passei uma situação na vida que eu não aceitei, não aprovei, não engoli, eu preciso dizer, eu preciso tirar para fora, e o papel, ele materializa. Então, quando a gente coloca essa carga no papel, que está no mundo físico, que é uma coisa material, a sensação é de descarregar a mente. E aí eu posso colocar energia de transformação. 2 principais formas de transformar isso. Ou eu rasgo,
porque esse movimento de rasgar papel, ele dá uma calma, uma tranquilidade e um prazer imenso. Rasgar papel é muito terapêutico. Ou eu queimo, porque o fogo também tem esse poder de transformação. Então, primeiro eu tiro de mim e depois eu mudo essa energia. Tá? Posso rasgar primeiro e queimar depois também, né? Tá valendo. Em casa, gente, uma panelinha de barro, uma panelinha ali, um pouquinho de álcool, queima dentro, tá? Faz muito bem. E depois que a gente esvaziou, eu sugiro uma segunda série de cartinhas, que é aquelas que a gente vai pedir perdão. Porque por trás dessa emoção da raiva, toda essa coisa, né, velha, rançosa que às vezes fica na gente, a gente tem muito para perdoar e ser perdoado e se perdoar. Muitas das emoções que mais nos carregam é aquilo que a gente fez, né? Porque somos, e diante da filosofia exatamente assim, somos todos nós ignorantes, numa caminhada em direção à luz, né? Então a gente começa a caminhada em momentos totalmente cegos. E à medida que a gente vai ganhando luz, ganhando consciência, cresce em nós uma culpa, uma autocobrança. Né? Então, quando eu peço perdão, o meu coração alivia. Quando eu me coloco de uma outra posição de observar as coisas, eu preciso também sair desse momento de achar que eu podia ter feito diferente. Quem eu era lá no passado não tinha condições de ser diferente. Então, fazer essa cartinha, ou várias, né, e transmutar essas situações através do perdão é muito importante. Tá? Quem pratica o Ho'oponopono, a técnica também que trabalha todos esses aspectos. Tá? E aí a gente olhou o físico, né, com 2 propostas para fazer aí para esses 15 dias, e a gente olhou o sutil. Bom, meninas, a gente pode também ir colocando mais lá no grupo, depois se vocês lembrarem de alguma coisa, alguma dúvida ou alguma dica, o que vocês quiserem compartilhar lá, fiquem à vontade, tá? Legal que a gente vai se identificando, né? A gente vai percebendo e entendendo muitas coisas. E tenho certeza que desse ciclo, desse processo, a gente vai sair mais fortes.